Pai do Senhor, irmãos, tudo bom? Hoje, dia 29 de janeiro, esse domingo abençoado, acordei com a vontade de vir ao monte, orar um pouquinho, falar com Deus, meditar um pouquinho na palavra. E me deparei com um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, né, que diz assim para nós: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? E esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando com a igreja em Coríntios, a respeito da esperança da ressurreição de Cristo, né, que é a base da nossa fé, porque se Cristo ressuscitou logo, né, todos aqueles que creem nele também ressuscitarão naquele grande dia. E aí chega esse momento em que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja em Coríntios e diz para eles assim: olha, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E o que isso reflete para nós? O que isso traz para nós? Irmãos, nós estamos vivendo um momento da igreja em que as pessoas estão muito mais preocupadas com a vida dela terrena do que com a vida espiritual. Está mais preocupada com o que ela vai ter, do que ela vai herdar, do que ela vai juntar, das coisas que ela vai conseguir juntar, né, financeiramente falando, materialmente falando, do que propriamente cuidar da sua alma, de cuidar do seu espírito, de se preocupar com a vinda de Cristo, com a sua salvação. Nós estamos vivendo um momento em que estão se levantando pastores agora que não estão pastoreando a igreja. São pastores chamados, denominados pastores coach, né? Que é aquele que ensina as pessoas a adquirir bens materiais, que ensinam as pessoas a juntar bens materiais. E nós estamos perdendo essa essência, como o apóstolo Paulo diz para a igreja em Coríntios. Né? Muitos não acreditam mais na vinda de Cristo, muitos não esperam mais a vinda de Jesus, muitos estão desapercebidos esperando a vinda do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo então orienta, fala assim: se nós estamos esperando por Jesus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós podemos esperar em Cristo para essa vida? Podemos. Agora mesmo eu estava aqui orando, pedindo a Deus sabedoria para educar meus filhos, sabedoria para cuidar do meu casamento, sabedoria para cuidar das minhas finanças. Estava aqui pedindo a Deus sabedoria. Mas eu não posso esperar em Cristo somente para essa vida. Eu tenho que preparar a minha vida, eu tenho que preparar o meu espírito, tenho tenho que me preparar para o grande dia do arrebatamento da igreja. Jesus vai vir, isso é inevitável. Quer você queira, quer você não queira, queira você estar esperando, queira você estar preparado ou não, vai chegar um momento em que Jesus vai vir. Vai chegar um momento em que Jesus vai chamar a sua igreja, vai chegar um momento em que os santos serão chamados pelo Senhor. Lembra daquele momento que a Bíblia diz que o Senhor vai chamar, à sua direita serão colocados aqueles que ele chamará de ovelha, e à sua esquerda será colocado aqueles que ele o chamará de bode. Aos que forem chamados de ovelhas, né, o Senhor vai dizer: vai para o descanso eterno, lugar preparado para vocês. Mas aquele que for considerado também bode, esse será levado à destruição. Então, quer dizer, nós podemos esperar em Cristo para essa vida? Podemos, irmão, devemos orar, devemos buscar ao Senhor, né, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Mas não podemos esquecer de que nós devemos também buscar no Senhor também, para que possamos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida com Cristo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida, irmão, que não querem abandonar o pecado, não querem abandonar uma vida de escravidão no pecado, não estão preocupados em santificar a sua vida, estão tomando decisões sem antes consultar a Deus, sem antes perguntar para o Senhor qual é a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade nessa questão? Qual é a tua vontade? Eu devo ou não fazer isso? Eu devo ou não, Senhor, tomar essa atitude? Senhor, me orienta. Qual é a atitude que o Senhor quer que eu tome? Quantos estão abandonando o seu ministério? Escutei há pouco dia a pessoa falar: Deus me livre, eu não quero ser mais pastor, eu não quero mais pastorear, porque eu tive uma decepção na vida. Já pensou se Jesus tivesse tido a decepção e falado: eu não vou mais salvar esse povo, não, porque eu tive decepção? Decepção nós teremos, sim. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflição, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Mas nós não podemos esquecer, irmão,
que nós temos um ministério, nós temos um chamado de Deus, nós temos uma ordem do Senhor de ir pregar o Evangelho a toda criatura, e para que elas possam encontrar a salvação, levar a boa nova do Evangelho a todas as criaturas, preocupar com a nossa salvação. Se eu espero em Jesus somente para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então que nós possamos esperar em Jesus sim para essa vida, mas nos preparar dentro do nosso ministério, dentro do nosso chamado. Você foi chamado para quê? Para pastorear? Pastoreie. Você foi chamado para evangelizar? Evangeliza. Você foi chamado para ser um levita na casa do Senhor? Seja o melhor levita na casa do Senhor. Você foi chamado para ensinar a palavra de Deus? Se prepare, ensine a palavra do Senhor. Você foi chamado para aconselhar? Se prepare e aconselhe, mas busque no Senhor. Se revista do poder de Deus. Não espere em Jesus somente para essa vida, mas espere na vida futura também com o Senhor. Fica com Deus, pense nisso.